Bom, pessoal, estamos de volta aqui com nossas conversas sobre neoplatonismo. Hoje a gente recebe aqui o professor Eduardo Guerreiro Losso, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Departamento de Ciência da Literatura, do Programa de Ciências da Literatura da Universidade e também pesquisador de produtividade do CNPq. Além do mais, somos parceiros aí no grupo de estudo sobre mística. Então, temos aí já uma certa familiaridade aí com o campo que envolve a literatura, a mística, o neoplatonismo, que é o que a gente pretende hoje aqui abordar de uma maneira mais livre e, enfim, mantendo a ideia de estar sempre trazendo algum material para que os interessados, os estudantes principalmente, possam ter acesso a essa longa tradição que é o neoplatonismo e que tem suas reverberações aí na teologia, na literatura, na filosofia, enfim. Boa tarde, então, Eduardo. Bem-vindo aqui ao canal do GT, do Neoplatonismo da Ampof. E eu gostaria de passar a palavra para você, deixando aberto para que você possa colocar um pouco a sua ideia hoje aqui nessa nossa conversa. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de participar dessa série de vídeos que vocês desse GT têm feito, você em particular, né, Cícero? Admiro muito o seu trabalho. Inclusive, te falei, né, eu vi os outros, as outras conversas, as outras aulas com o Júnior Bacará, com o Marcos Reis, com o Oscar, e foi muito, muito bacana para mim. Assim, acho que a contribuição de cada um foi fantástica. Assim. Então, enfim, para mim é uma grande satisfação. Ótimo. Você tem a sua tese de doutorado, Eduardo, trata um pouco dessa relação entre, bom, não a teologia negativa, mas enfim, essa discussão em Adorno, não é isso? Como é que você enveredou, digamos aí, por esse caminho da literatura com essa longa tradição que hoje você explora de modo mais, digamos, sistemático aí, com a história da mística mesmo, com a discussão mais focada realmente nessa tradição aí. Sim. Então, eu assim, eu queria fazer a relação entre a mística e a filosofia da modernidade em geral, assim, ou da literatura moderna, as duas coisas. Né? Eu queria fazer essa relação desde que eu me entendi por gente, né? E não comecei, sei lá, sendo religioso e depois passar para o outro lado. Eu nunca fui religioso, mas eu sempre fui assim, eu sempre achei que a mística ela tem assim um papel central e muito importante em várias de nossas questões mais avançadas possíveis, e não só de um ponto de vista conservador, né? Então, à medida em que eu fui estudando assim literatura e filosofia e também teologia, isso foi um pouco depois, mas enfim, aconteceu também, eu fui percebendo assim como que existe um vácuo, né, dentro das pessoas que estudam modernidade e pós-modernidade e tal, do conhecimento da mística, né, e da relação disso com a mística. Eu percebi um imenso vácuo nisso. E assim, dos pensadores que a gente chama assim, sei lá, sem muito rigor, né? Mas vamos chamar os pensadores que a gente normalmente chama de pós-modernos, né? Ou pós-estruturalistas, né? O único que tinha tocado nesse lugar de uma maneira assim um pouco mais cuidadosa foi o Derrida, num texto que você já citou nos outros vídeos daqui, né? O texto Denegações, né? Como não falar denegações, né? Por quê? Porque aquele grande artigo famoso, né, do Derrida sobre a différance, né? Naquele artigo, o Derrida diz que
a diferença não é isso, não é aquilo outro, não é. E ele solta num determinado momento que pode parecer que ele esteja fazendo uma espécie de uma teologia negativa. E aí ele nega, claro, né? Esteja fazendo uma teologia negativa. É claro que aquela sementinha ficou solta e alguns críticos dele começaram a apontar que ele estava, sim, fazendo uma teologia negativa. E aí ele teve que responder. É verdade. Né? Eu acho que Aí é o ele teve que mesmo. responder. É interessante que ele também, em um outro texto que agora me foge aqui, ele acusa também Heidegger de fazer uma teologia negativa quando Heidegger, o último Heidegger risca, né, corta o nome Deus, né, ou C, desculpa. E aí ele diz, será que Heidegger não estaria fazendo também uma teologia negativa? Interessante que ele também usa a mesma estratégia dos seus críticos para aplicar Heidegger, né? Exatamente. Então, assim, aí ele respondeu esses críticos com esse texto, que é um ensaio longo, assim, um ensaio de umas 80 páginas, né? Enfim, em que ele trata mesmo assim dos textos do Dionísio, do Eckhart, né? E explica que a desconstrução não é uma teologia negativa, mas que existem estratégias desconstrutivas dentro da teologia negativa, né? Assim como ele diz que no próprio Platão existe uma desconstrução do mesmo, né? Quer dizer, ele tem toda essa mobilização, né? Estratégica do pensamento, né? Então, assim, por incrível que pareça, isso talvez te surpreenda um pouco, mas assim, eu comecei essa questão a partir do Derrida. Foi ele que me deu a chave. Eu conheci teologia negativa a partir do Derrida, entendeu? E aí é que eu fui procurar entender o que é, de fato, teologia negativa, quer dizer, ir para as fontes, né? Uhum. E eu queria, assim, no doutorado, eu era de literatura, então eu não tinha que estar estudando filosofia, né? Mas eu fui teimoso e quis, de fato, entrar para um negócio teórico mais forte, assim, e eu queria estudar um grande pensador e a relação dele com a teologia negativa. Eu pensei em Heidegger inicialmente, mas achei assim que Heidegger também coloca de uma maneira assim, isso já foi muito estudado em Heidegger também, entendeu? Heidegger ele é uma figura que no início do pensamento dele ele falou de Eckhart, né? Ele tem texto sobre isso, né? Também. Eu queria abordar um filósofo que não tivesse falado diretamente isso. E aí eu fiquei entre o Benjamin e o Adorno e achei o Adorno mais interessante. Na época, ninguém aqui no Brasil suspeitava que Adorno pudesse ter algo a ver com isso, né? Adorno assim é visto como uma figura assim, né? Assim, o marxismo hiper rigoroso, materialista, que não vai querer saber dessas coisas, né? Uhum. Bem, isso é falso. Essa visão de Adorno, a meu ver, ela é completamente, não que ele não seja materialista, ele é e tal, mas como se ele fosse uma figura muito restrita, entendeu? Sociologicamente falando, não tem nada disso em Adorno. Adorno é um filósofo, assim, né? E aí eu descobri, assim, não foi muito difícil, porque não tinha ninguém lia a dialética negativa, porque não tinha tradução em português, entendeu? Naquela época, mas basta você ir na dialética negativa, vai no último capítulo, você vai ver que ele está falando de mística, entendeu? Assim, não existe dialética negativa sem um pensamento, entendeu? Nem que seja implícito da teologia negativa. Textos sobre a relação do Adorno com a teologia e com a mística em particular, assim, textos de Adorno, praticamente não existiam em português, entendeu? Mas assim, o material que eu tinha assim de textos sobre isso, a internet naquela época assim ainda estava meio que em construção também, né?
Então, todos os artigos que eu podia achar, assim, eu baixava, entendeu? E livros, eu comprava livros e tal, mas isso daí é sempre muito, assim, muito limitado, né? O que a gente pode fazer aqui no Brasil. Quando eu cheguei lá, na Alemanha, aí é que eu fui perceber que existiam, naquela época, assim, era 2004, 2005, eu percebi que tinha 10 teses sobre Adorno e teologia, entendeu? Aí eu fui lendo, uma por uma, né? Interessante. E fui entendendo a discussão, uma discussão que aqui no Brasil ninguém fazia, né? Absolutamente ninguém fazia. Enfim, aí a minha tese é sobre isso, assim, o que eu ia dizer aqui, só para terminar esse assunto, né? É que num dos textos que o Adorno escreveu, assim, escreveu em máquina de escrever, né? Assim, um dos originais do livro Dialética Negativa, um desses autores dessas teses, o melhor de todos, né? A melhor tese de todas desses alemães que eu li, o cara descobriu que no reverso de uma das folhas do original da Dialética Negativa estava escrito à mão, o Adorno escreveu assim: dialética negativa é teologia negativa. Uau! Só isso, né? Só isso. E só para eu não atiçar os pruridos dos adornianos, assim, na minha tese eu não defendo que a dialética negativa seja teologia negativa. Mas, assim, a minha suspeita que eu tinha no Brasil, quando eu cheguei na Alemanha, eu percebi que essa era, de fato, uma questão importante, entendeu? Que não era nenhuma forçação de barra, né, que eu estava fazendo. Assim. Eduardo, é interessante, né? Quando a gente está num trabalho e encontra assim uma dessas, né? imagens assim do tipo o caminho está aqui, está posto, né? Mas me diga uma Sim. coisa, pensando um pouco a tradição neoplatônica, né? Ou pelo menos essa raiz neoplatônica da teologia negativa, e pensando no teu processo aí de construção e de análise com a modernidade, né? A gente tem a teologia negativa ali com essa tradição mais Plotino, Próclo, enfim, Dionísio. Depois ele se desdobra numa mística especulativa, no Renascimento é recuperado já numa discussão mais voltada para o hermetismo e toda essa tradição o ciclo lá de Fitino tem um trabalho muito forte em torno disso. Como é que você enxerga e constrói e ao mesmo tempo problematiza essa chegada aí ou essa recepção no século XVIII em diante, como é que a literatura lida com esses elementos? Se você puder situar um pouco. Então, ok. Obrigado pela questão. Assim, essa é a minha questão, né? Então, a gente pode começar falando de alguns elementos dessa história, já assim pensando na antiguidade tardia, lá nesse momento do nascimento do neoplatonismo, né? Mas, enfim, antes de entrar nessa história, que eu queria atravessar essa história contigo, né? Eu só queria deixar claro, assim, por que eu gostaria de falar sobre isso que você perguntou, né? Assim, e não fazendo um caminho assim que eu achei fantástico, por exemplo, a maneira como o Júnior, né, Baracá fez, pegando um texto do Plotino e fazendo aquela exegese maravilhosa, aquela super aula que um professor super especialista dá, né? Assim, por que eu não vou fazer isso aqui, né? Porque eu acho que falta tentativas. A gente sempre vai fazer tentativas imperfeitas de ter uma visão de totalidade do que é o neoplatonismo e qual foi a influência posterior do neoplatonismo. Isso é ponto pacífico, né?
Não adianta querer achar que a gente vai conseguir, né, abarcar o mundo, isso não existe. Mas eu acho que uma tentativa e tentativas de procurar compreender essa totalidade, elas ajudam, inclusive, numa leitura analítica estrita, entendeu? Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Que tanto leituras analíticas estritas quanto leituras de totalidade, elas estão sempre se retroalimentando, né? Elas devem sempre se intercolaborar. Existe uma intercolaboração de uma coisa com a outra. E o que eu geralmente sinto falta, quando eu vejo assim gente do seu métier, assim, né, do seu grupo, assim, eu sinto falta assim de uma visão de totalidade dessa questão, ou uma tentativa de visão dessa totalidade. Eu acho que sempre o ideal é sempre a gente pegar o texto e ir no ponto estrito. Esse é sempre o ideal mesmo. Esse é o melhor caminho para você não cair em nenhum equívoco, enfim, coisas desse tipo. Mas o que eu acho que acontece geralmente assim na filosofia e tal são poucas tentativas de ter essa visão dessa totalidade, ter essa visão, essa abrangência que tem o neoplatonismo em outras esferas, né? E como assim o meu estudo é especificamente sobre literatura moderna, não me interessa tanto assim ficar esmiuçando assim né, um texto ou outro do neoplatonismo. De fato, ainda que eu tente fazer isso de vez em quando, mas não é esse o meu métier, né? O que me interessa é justamente o que de lá passou para cá, né? Então é basicamente, estou justificando. Sim, sim, claro. Né? Então, assim, eu vou tentar, assim, rapidamente colocar alguns pontos que eu considero essenciais, né, das várias possíveis características que a gente pode encontrar no neoplatonismo em diferentes autores neoplatônicos, mas alguns pontos centrais, considero centrais, que são importantes para o que vai vir depois, tá? Então eu colocaria dessa maneira. Você me ajuda, enfim, se não for muito preciso, enfim, mas são maneiras como eu tive assim de tentar encontrar assim pontos relativamente sintéticos, né? Então a primeira coisa seria pensando, claro, a gente tem que sempre pensar em Plotino, né? Plotino é sempre a nossa principal base nessa história, né? Assim, você tem a teologia negativa do Uno, né? Você tem né, as propriedades enológicas do Uno, né? Como um princípio para além da razão, para além do ser, né? Que não pode ser determinado, né? E é dele que vem todas as coisas, mas a relação com ele é sempre uma relação de purificação que você tem que fazer das suas determinações, né? Então, assim, esse princípio negativo, incriado e indeterminado, né, ele é um princípio básico da teologia negativa, né, que a gente vê claramente em Plotino e que foi muito influente justamente a partir de Plotino. Ainda que, é claro, enfim, dentro da história você sempre possa encontrar antecedentes, né? É claro que a gente sempre pode encontrar antecedentes, mas isso está fortemente formulado em Plotino, né? Não é pela primeira vez, mas é de uma maneira bem precisa e clara, né, nesse sentido. Você tem um emanacionismo, né, quer dizer, desse princípio, né, maior, né, que está para além da razão, inclusive, e tal. Desse princípio ocorre a processão, né, de outras realidades, né? E aí você tem um escalonamento dos vários elementos da realidade,
né? O uno, o nous, né? Eu estou aqui, estou me baseando no Marcos. Marcos é meu professor para essas coisas. Né? Então tá bem. O uno, o intelecto, o nous, Uhum. né? A alma ou a psique, né? Entre os dois tem essa noção de alma do mundo, que é fantástica e Uhum. também é um princípio importante. Você tem o emanacionismo, você tem esses patamares, né? Em que um deriva do outro, e aí no processo de retorno, depois da processão, no processo de retorno ou restituição, cada um desses patamares contempla o superior, né? Para voltar no desejo erótico, né? De voltar ao uno. Então, assim, você tem essa ordem cósmica. Eu primeiro falei do uno enquanto esse elemento negativo. Segundo, dessa ordem cósmica de patamares que se faz a partir da emanação e tem relações de simpatia entre elas, entre esses patamares, né? Enfim, e aí, nesse processo de retorno, né, o terceiro elemento que eu vou colocar aqui é justamente esse elemento da simpatia. Né? Ou analogia. Depois a palavra analogia ela vai ser desenvolvida pelo Dionísio, né? O pseudo-Dionísio Areopagita, né? Na hierarquia celeste. Né? Quer dizer, nesse processo de contemplação dos patamares superiores, né? E de descoberta da impregnação que o Uno tem, o Uno, ou Deus, né? no neoplatonismo cristão, tem em todas as coisas, né? Um elemento essencial para decifrar essa impregnação está na relação de semelhança entre as coisas, está na relação de simpatia entre as coisas. E esse conceito de simpatia ele foi desenvolvido pelo Plotino. Né? Como eu falei, não vou entrar em detalhes, eu estou sendo sintético, né? Mas basicamente a simpatia entre as coisas ela é quase que uma força, né, de união entre diversas coisas. Isso está ligado ao conceito de alma do mundo, né? Enfim, as traduções são variadas, né? Ou alma universal, né? Enfim, que existe uma alma universal que é a alma é a alma espiritual da natureza, do mundo físico, né? E ela está impregnada em todas as coisas, é a animação das coisas, né? E a relação dessas coisas, a relação de animação entre essas coisas se dá por essa simpatia. O Plotino ele desenvolveu isso assim comparando a relação da alma com o corpo, né, individual, né, de cada sujeito individual, com a relação enfim, de todas as coisas da natureza e a alma do mundo, né? Ele faz uma analogia entre essas duas coisas, né? O fato é o seguinte, que essa animação, essa vitalidade, né, que como Plotino escreve, é sempre muito poética também, né? Dessas coisas, por esse princípio de simpatia e tal, esse é um elemento essencial para a determinação daquilo que eu chamo do lado positivo, né? Do neoplatonismo. Não sei se você concorda comigo. Né? Quer dizer, você teria o lado negativo, que seria esse uno negativo, né? Que dele deriva tudo, mas você tem, assim, para voltar ao uno, você precisa fazer um esforço que vem da relação, enfim, de amor com as outras coisas, de simpatia com as coisas. Né? E na contemplação, você vai chegar ao uno de volta. Então, para chegar ao negativo de volta, você precisa de um processo positivo. Fala. Não, isso é interessante essa
uma das características, digamos assim, né, centrais que eu vejo no neoplatonismo e que está na base das discussões sobre as intermediações, né, essa ideia de que o processo não dá, como em alguns casos na mística cristã, por exemplo, o Luc Brisson tem uma crítica muito forte à ideia de que não há mística em Plotino, exatamente porque não há esse salto, né, não há possibilidade de uma contemplação direta da alma humana, mas pelo contrário, é todo um processo que você está colocando como escalonamento, né? São as tríadas, né? Que Proclo, enfim, depois de Plotino a coisa tomou uma proporção assim, assim quase que incontrolável em termos de multiplicar essas tríadas, né? Tríada, ser, vida, inteligência, alma. Então, mas essa tentativa de demonstrar como é possível a participação da alma individual, né? Na unidade, tem que ser por mediação, né? Por intermediações, Isso. porque é a teoria da participação, em última instância, de Platão. Né? Não só para colocar essa ideia, né? Dos intermediários, que são fundamentais nesse processo de retorno, né? A epistrofé. Né? Perfeito, exatamente, exatamente. E aí, nesse caso, o interessante é o seguinte, quando eu digo que isso é positivo, eu também estou lembrando aqui, né, da diferença. Tem todo aquele debate que era típico de quem estuda Plotino mesmo, né, aquela parte, aquela eneada do Plotino contra os gnósticos, né? Por quê? Porque o Plotino ele vê a criação como algo positivo, né? Enquanto que esses gnósticos pessimistas, né, eles eram pessimistas, eles viam o mundo como essencialmente negativo, né? E o Festugière, por exemplo, se eu não me engano, é o Festugière aqui na minha lembrança, ele faz uma diferença entre o que seria uma gnose pessimista, que é esse gnosticismo dos Valentino e outros lá, Setianos, esse pessoal e tal, e a gnose positiva, que seria o hermetismo, seria o corpus hermético, né? Asclépio, esses textos. Né? Bem, se tem uma coisa que existe em comum entre a gnose positiva hermética e essa visão positiva do universo, né? Muitas vezes foi chamado de panteísta e depois todo mundo problematizou a categoria do panteísmo, aí depois veio a categoria panenteísmo e etc, etc, etc. Né? Mas o que importa aqui é uma visão, de fato, afirmativa da realidade, uma visão conciliatória, né? Entre esse princípio negativo e a beleza da natureza. Né? O que interessa é isso. Só pegando mais um ganchinho aí. E isso é fundamental. Por exemplo, você ainda não falou, mas provavelmente você sabe disso e tocará aí, em Dionísio, né? Porque o mundo como teofania, quer dizer, há uma necessidade intrínseca, vamos dizer assim, se é que se pode falar nesses termos, né? De que, no caso, não uno, mas, enfim, Deus se dê, né? Se mostre, se revele. E o mundo é expressão dessa positiva, né, digamos assim, que é até incompreensível quando uma tradição lê o mundo no seu aspecto negativo, né, no sentido de dizer que é vale de morte, quando de fato, enfim, na verdade manifestação vital da própria unidade ou do próprio Deus, né? Esse Dionísio é muito marcante também. Isso, exatamente. Obrigado, porque eu ia chegar nele mesmo. Vamos passar para ele, então. Né? Enfim, é claro que depois, como você mesmo falou, depois de Plotino você tem Próclo, tem Iâmblico, né, que é a figura muito importante nessa história, em que começa a aparecer muitas reformulações, né, de cosmologias emanacionistas. Né? E aí você, né, digamos que Plotino tenha dado grande pontapé inicial, assim, inclusive em termos de influência, né? Claro que você pode dizer que, por exemplo, os gnósticos pessimistas eles também tinham cosmologias. Ele tem Pleroma lá, mas isso não foi influente, né? Isso foi esmagado. Plotino não, Plotino foi influente, né?
e também tinha essa conjunção dessas cosmologias com a filosofia, né? Com uma filosofia forte, sistemática, forte, né? Quando chega o Dionísio Areopagita, né? Que você, né? A gente sabe que o texto ele é do século VI, né? Quinto, sexto, não é isso? Entre um e outro lá, né? Mas que isso só foi descoberto no século XVII, né? Então, toda a tradição leu o Dionísio como discípulo de Paulo, né? O Dionísio, o que ele buscou fazer, no fundo, né, foi uma nova cosmologia propriamente cristã, propriamente católica, né, com aqueles patamares dos diversos anjos, né, que eu não vou conseguir reproduzir agora. Se aquilo não está na cabeça, a gente esquece, né? Mas o que interessa é o seguinte: mais interessante do que os patamares que ele desenvolveu, né, e que se tornaram centrais para toda a tradição da teologia, né? Enfim, Tomás de Aquino herda aquilo, e vários outros herdam aquilo, né? Mas o que interessa lá é a reflexão que ele faz sobre a importância do símbolo e da analogia. É isso que interessa lá para mim, entendeu? Porque lá ele desenvolve, assim, ele realmente ele produz assim uma definição do que é analogia, né? Quer dizer, a analogia é essa, já como já como nós não temos condição, né, de se deparar imediatamente com o princípio supremo divino, né, que é suprassensível, supra, hiper, e etc. e tal. Então, o que vai nos ajudar são as relações analógicas entre as coisas, do mais inferior ao mais superior, né? E isso ocorre no potencial do símbolo, de elevar para cima, né? Então, assim, o Dionísio Areopagita, ele é mais do que um filósofo, um teólogo importante, entendeu? O cara, nesse momento, ele já está sendo quase que um teólogo, um teórico do símbolo, né? Assim, isso é importante salientar, porque geralmente as pessoas esquecem, né, desse elemento lá na hierarquia celeste, né? Esquecem disso, assim, e quando esquecem disso, esquecem para onde a influência dele foi depois nessa história que eu estou querendo colocar, né? Uhum. Porque acontece o seguinte, eu vou para frente, tá? Quando chega o século XII, eu vou falar muito rapidamente desse capítulo, vou ser bem breve, né? Algumas figuras assim que a gente também chama de platonistas do século XII, tipo Alain Delille, né? Algumas figuras assim, né? Eles já começaram a fazer uma relação entre a figura mítica de Hermes Trismegisto com Platão e com o cristianismo. Eles já começaram a entrar nessa seara, né? Inclusive, chegaram a formular uma equivalência entre a alma do mundo e o Espírito Santo, tá? Nas discussões da época, né? Que depois precisou de um concílio, eu esqueci o nome do concílio, mas precisou de concílio para proibir que se faça essa equivalência. A impossível, né? equivalência, né? Exatamente. Mas você vê que aí começam as especulações, né, de relações entre o que eles chamavam desse paganismo neoplatônico e as bases da teologia cristã, né? Juntas com Hermes, né, na jogada. Isso começando a acontecer. E aí, quando chega Fitino, quando chega esse
esse renascentismo, essa filosofia renascentista que eu quero abordar aqui, né, chega um momento em que assim se estabelece o que a primeira grande teórica desse momento histórico para essas questões, né, se chama Frances Yates, né, ela vai chamar de hermetismo renascentista. Né? O que é isso? É que eles viam assim, esses renascentistas, eles releram essa antiguidade sardia que a gente estava falando, tá? Eles releram essa antiguidade. Agora eu vou ter que voltar para essa antiguidade de novo. Enfim, vocês me perdoem, mas eu vou ter que voltar um pouco. E relendo essa tradição, né, eles retomaram um elemento que eu não falei lá do passado, que é importante para entender toda essa história. É o elemento que a gente chama dos cristãos da patrística apologista. Né? É uma discussão que teve lá, em que assim os cristãos eles diziam que eles tinham a boa nova, só que ninguém acreditava em nada novo. Todo mundo acreditava que a verdade, a sabedoria, ela era sempre antiga. Né? Então, para os cristãos eles justificarem que o que eles tinham era a verdade, eles precisavam provar a antiguidade de Cristo. Né? Que a boa nova antiga de Cristo, ela na verdade, ela era boa velha também. Né? E aí eles, assim, eles produziram assim uma espécie de uma dignificação de Moisés. Né? Moisés se tornou o grande primeiro sábio, né? Que tinha a verdade. E era o mais velho de todos. Né? Então, figuras como Justino Mártir, Eusébio de Cesareia, inclusive Clemente Alexandria entrou um pouco nisso, enfim, eles defendiam essa antiguidade de Moisés em relação à filosofia, em relação a Platão, né? Pré-socráticos, esse tipo de coisa. Né? E figuras que eram contra o cristianismo, como, por exemplo, Celso ou Porfírio, que é um dos nossos neoplatônicos, né? Eles negavam essa antiguidade de Moisés. E Moisés não era antigo coisa nenhuma. Né? E na época, como existiu uma briga de antiguidade, aí as pessoas começaram a inventar gente que era antiga e que era importante. Então começavam a colocar a antiguidade em Zoroastro, em Hermes, entendeu? Enfim, isso era uma... E começaram a formar aquilo que um teórico, que é uma das figuras que eu estou me baseando aqui, o Walter Hanegraaff, né, que é um grande historiador assim do esoterismo, né, de tudo isso que a gente está falando, né, ele chama isso de orientalismo platônico. Né? O que é orientalismo platônico? É você dizer que Platão é, digamos, o mais novo dos velhos. Né? Platão é o sábio velho, só que antes de Platão apareceu vários outros que Platão herdou a sabedoria e formou a sua filosofia. Né? E quem são esses outros? Hermes, Zoroastro, entendeu? De vez em quando aparecem os brahmanes também na jogada. Né? E esse pessoal cristão quer jogar Moisés dentro do negócio, entendeu? Dentro desse orientalismo platônico. Né? Moisés como uma figura judaica, né? Mosaica, né? No sentido próprio do termo. Bem, vou voltar agora ao Renascimento. Esse pessoal renascentista, né? Primeiro um cara que foi uma espécie de... Não foi exatamente um mestre, mas foi assim um modelo, né? De estudo de Platão para o Fitino, que o cara chamava Pléton, né? O sujeito é um sujeito bizantino, né? Primeiro o Pléton e depois o Fitino, né? Eles vão retomar esse orientalismo platônico, entendeu? Quer dizer, já não mais com essa discussão, com essa batalha de quem é o mais velho,
e de quem tem a verdade. Essa não é mais a questão. A questão é outra. Agora, a questão é a seguinte, que, assim, segundo eles, não é possível que a mensagem divina, a mensagem da verdade, ela não tenha ocorrido antes de Cristo. Que Deus, ele inspirou determinados sábios com a verdade. Essa verdade foi passando por um processo histórico de revelação paulatina até chegar a Cristo, né? E aí Cristo dá a revelação completa da coisa, né? Então, o que eles querem fazer? Eles querem fazer uma grande reconciliação, uma grande concordância entre o pensamento pagão e a teologia cristã, né? E eles fazem isso retomando isso que o Hanegraaff chama de orientalismo platônico, retomando essa série de sábios antigos, né? É isso que o Hanegraaff Eduardo, ele coloca. Fala. interessante que essa hipótese, né, que chega no Renascimento realmente, como você está colocando, tem um autor chamado Leão Hebreu, né, cristão, bom, chamado de cristão novo, né, que escreveu seus Diálogos do Amor e baseado no Platão e tal, e que faz essa síntese não entre cristianismo, mas entre judaísmo e filosofia grega, e que há também a defesa de que Platão teria estudado, aprendido com Moisés, né, que é a herança já dessa discussão que você está colocando aí. Mas eu queria chamar a atenção para um fato também curioso, que dentro da própria noção cristã de verdade, há uma implicação de que a verdade já de alguma maneira esteja posta. Porque se a verdade é uma só, eu estou pensando aqui em Agostinho, né? E quando Agostinho trata disso, ele diz que os gregos, de certo modo, contemplaram a verdade, que é uma só, para grego, bárbaros e tal. Só que não tinham Cristo, né? Não tinham Cristo como consumação, ou que você colocou como expressão. Então é curioso porque tem dois ramos aí, se a gente poderia pensar, se unificam, né? Essa hipótese orientalista do pensamento de Platão e também uma visão que, no caso de Agostinho, eu não sei, aí eu confesso, se ele está se movendo ou se baseando nessa mesma perspectiva, ou na própria noção teológica de verdade cristã, que exige estar dada, né? Porque é uma só, ele diz lá, a verdade é uma só para gregos e bárbaros, né? Então, os gregos, de uma certa maneira, contemplaram a verdade, só que parcial. Então é interessante, né, ver essas, enfim, confluências, né? Sim. Isso, não. Segundo o Hanegraaff, o Agostinho ele faz parte desse orientalismo platônico. Ele não tem um texto que ele desenvolveu isso, tá? Assim como uma proposta, mas ele na Cidade de Deus ele diz, apontaria. Ele tem uma passagem lá na Cidade de Deus em que ele fala que essa verdade cristã ela já tinha sido intuída anteriormente por egípcios, caldeus, entendeu? Sim. E persas, e etc. e tal. Então tem uma passagem que ele coloca lá e ele está dentro dessa tradição. Essa tradição que o Hanegraaff, né, que não é só o Hanegraaff nesse caso, né, que o pessoal chama de apologista. Né? Sim. São os apologistas cristãos. Né? Então, assim, inclusive a autoridade de Agostinho para esses renascentistas é muito grande. Então, quando eles pegam essa passagem, eles pegam a passagem como modelo. Né? Pois bem, o que esse pessoal renascentista faz é retomar isso para revalorizar, né, esses textos antigos, né, para revalorizar Platão e revalorizar os neoplatônicos. E quando eles fazem isso, né, eles estão sempre buscando aí mostrar que sempre a ideia deles é sempre essa, né? Não é, eles não estão interessados na diferença que o Platão e o platonismo têm em relação ao cristianismo, é exatamente o contrário. Eles estão interessados nas, como você falou, confluências. É isso que eles estão interessados. Estão sempre querendo provar essa inter-relação simpática também, né? Então, a visão da história que eles têm também tem esse componente de simpatia, né? Quer dizer, uma historiografia da simpatia. Né? É curioso isso. Boa. É interessante.
É, enfim, e aí quando eles fazem isso, eles começam, depois de Fitino, que enfim, a gente sabe, né, que traduziu Plotino, traduziu Platão, traduziu Plotino, traduziu Dionísio Areopagita, né, enfim, Fitino formou uma verdadeira biblioteca de tradução basilar do próprio neoplatonismo para a Europa, né? E depois de Plotino, começam a aparecer propriamente as figuras que vão introduzir essa filosofia hermética, né? Quer dizer, em que eles vão produzir sistemas cosmológicos bem mais complexos, elaborados e minuciosos, né? Do que aquele de Plotino e mesmo o de Dionísio, né? Eles vão produzir assim, inclusive fazendo correlações de tradições muito diversas. Então, eles são grandes sincretistas mesmo, né? Então, eles vão juntar alquimia, cabala, entendeu? Hierarquia celeste, eles vão juntar muita coisa, É um entendeu? A pouco. figura mais... É um pouco, não, eu sempre que penso o Renascimento, eu penso um pouco o mundo, a visão de mundo alexandrina, né? É como se fosse um pouco aquela, o próprio contexto ali, em que também essas coisas de os oráculos, né? A teologia, a filosofia, estão convergindo aí numa nova, sei lá, digamos assim, né? Perspectiva de visão de mundo, né? Ou de criação. Sim, sim. É quase como se fosse um retorno de um mesmo momento, né, de um mesmo encantamento com a junção dessas diferenças, né, dessas diferentes tradições, né, uma espécie de um entusiasmo pelo encaixe e pela interseção de tradições, né? Enfim, e aí nesse caso, a grande figura, assim, não é a única, enfim, mas acho que a grande figura que fez a síntese mais impressionante, a meu ver, estou falando assim de século XVI, né, foi o Agripa, o Cornélio Agripa, com o seu livro Filosofia Oculta, né, que é um livro impressionante, assim, a base de todo o ocultismo, né, que existe, enfim, no século XIX e XX, que a gente vê esses entusiastas dessas coisas. Mas, de fato, assim, foi um cara que juntou numerologia, astrologia, cabala, entendeu? Alquimia. Mas é bom dizer, assim, deixar claro uma coisa, que esse pessoal queria fazer uma espécie assim de renovação da magia, só que essa magia ela deveria ser uma magia erudita, uma magia elevada teologicamente, entendeu? Porque magia, normalmente, né, naquela época, era visto como uma coisa de bárbaro, né? Quem faz magia é bárbaro, né? Então, o que eles estão pensando aqui? Eles estão pensando na hipótese de que o Hermes, o corpus hermético, né, ele dá uma prova documental de que existe uma magia elevada. E aí, a partir dessa cosmologia e da relação dessa cosmologia com os elementos naturais, eles propõem essas relações simbólicas, né? Essas relações de semelhança, né? E rituais, enfim, teurgia mesmo, né? Eles são assim grandes eruditos, são grandes eruditos. Você vai ver assim o texto do Agripa é muito impressionante assim, em termos de conhecimento. O cara conhece tudo, entendeu? O cara cita Próclo, Iâmblico, entendeu? Cita Velho Testamento, cita texto cabalístico, sabe? Assim, é um negócio incrível, assim, né? Então, assim, as grandes figuras desse momento são Agripa, Paracelso, né, que meio que ficou na fronteira entre a alquimia e o início da medicina moderna, né, e Giordano Bruno, que foi queimado na fogueira, né, nós sabemos. Né? Quer dizer, esse pessoal é um pessoal que propôs novas cosmologias, né, sintetizando diversas tradições,
e produzindo uma nova concepção de alma do mundo, né? Você vê que a influência, a base neoplatônica está toda aí, né? Você vê assim, não tem como você não pensar neoplatonismo, né? Assim, né? O legado do neoplatonismo para o Ocidente sem você pensar nesse momento renascentista, né? Mas o mais interessante, eu vou acelerar, porque eu quero logo chegar nesse ponto, e aí depois a gente pode parar e conversar um pouco mais, assim, mas é óbvio que esse pessoal foi muito estranho, fez coisas muito estranhas e muito ousadas, né? Eles produziram aquilo que foi visto por figuras mais sisudas, né? Como assim sincretismos sem pé nem cabeça, né? Linguagem extravagante, entendeu? Inclusive um uso do método de interpretação alegórica, né, da Bíblia, que foi exagerado e deu lugar a grandes erros teológicos, né? Uma dessas figuras, que veio um pouquinho depois do Ficino, né, o Pico della Mirandola, né, foi a figura que introduziu a ideia de cabala cristã, né? E ele encontrou na cabala um método de interpretação da Bíblia, né? Do texto sagrado. Entendeu? E é claro que, para pessoas que não são muito simpáticas a isso, né, viram no que ele fez assim uma verdadeira absurdo. Né? E aí começou a aparecer uma coisa assim que o Hanegraaff, assim, junto com caras que ele leu, assim, enfim, historicizou um fenômeno que pouca gente tem a dimensão da importância que foi isso, entendeu? Que é isso que eu queria colocar aqui, que é o seguinte. Um pouco antes da Contra-Reforma, um cara chamado Augustino Esteuco, né, ele escreveu um livro que se chama De Filosofia Perennis. Ele era um cara do Vaticano, ele era um cara da igreja, né? Ele era o diretor da Biblioteca do Vaticano, que era, na época, era um cargo muito alto, né? Enfim, o cara tinha acesso à melhor biblioteca do mundo naquela época, e ele, assim, de maneira assim muito moderada, né? Mas ele meio que ele herdou toda essa especulação hermética, entendeu? Então ele fez assim uma espécie de uma tradução, né? Assim, aceita pela igreja, né? De todo esse pensamento sincrético, né? E reconciliatório e tal e tal e tal. E quando ele fez isso, logo em seguida apareceu a Contra-Reforma, e aí apareceram várias figuras, né, que foram produzindo um ataque a essa filosofia hermética, certo? E aí esse ataque ele começou colocando que, em primeiro lugar, que todos essa genealogia de magi, sábios, né? Magi é uma palavra que tem tanto sentido de mago quanto de sábio, né? Os reis magos, por exemplo, né? Estão no lugar desse sentido, né? Exatamente o contrário. Os reis magos, eles são assim o mago que tem a verdade. O Simão, o mago, é o mago do mal. É um mago satânico. Entendeu? Dentro da Bíblia, né? Pra gente ter. Então, assim, quando eles. Começou a aparecer algumas figuras que mostraram assim que esse pessoal que está querendo provar que esses sábios, né, antigos, eles eram bonzinhos, na verdade, esse pessoal está sendo influenciado pelo demônio. Né? E aí começou a aparecer várias figuras que foram
fazendo um ataque a esse hermetismo, né? Um ataque assim que você pode chamar de anti-apologista. Né? E esse pessoal foi mostrando assim que todo esse pessoal, enfim, Hermes, Zoroastro, né? Todo esse pessoal aí era gente do diabo, né? E que Platão era ambíguo, porque Platão tinha algumas coisas que eram boas e outras coisas que eram equivocadas. Né? Depois dessas figuras que começaram a atacar, né? Atacar esse sincretismo, né? E começaram a buscar uma espécie de pureza da mensagem bíblica, né? Da mensagem evangélica, né? Em relação a essa filosofia pagã, né? Tinham outros que foram mais radicais e começaram a colocar que o próprio Platão ele era um problema dentro da história da teologia, assim, que ele era uma influência ruim na história da teologia. Né? Esse pessoal começou a se deparar com um problema muito sério, porque eles começaram a perceber que a própria base da teologia patrística ela era apologista. E ela tinha defendido, né, lá atrás, a sabedoria da filosofia. Né? Então, como que eles vão defender a pureza da mensagem evangélica? Né? Como eles vão defender a pureza de Agostinho se eles têm que lidar com um cara como Justino Mártir, entendeu? Quer dizer, esse pessoal que defendia a sabedoria. Né? Pois bem, aí na briga entre os protestantes, né, essa filosofia, essa teologia protestante que estava nascendo, e a briga desses católicos que estão tentando, né, jogar fora de si esse conteúdo hermético, na briga entre os dois, né, os dois são contra o hermetismo. Tá? Só que na briga entre os dois, nasceu umas figuras que são protestantes alemães, tá? De universidades alemãs, que produziram o verdadeiro nascimento da disciplina da história da filosofia. Né? São figuras que foram importantes para a emancipação da filosofia em relação à teologia. Tá? E esses caras, o que esses caras defendiam? Esses caras defendiam que nada mais, nada menos do que toda a história da igreja ela estava corrompida pelo platonismo. E que a Igreja Católica ela é uma instituição, né, que foi produzindo a sua tradição essencialmente corrompida pelo platonismo. Entendeu? E aí eles tinham material para provar isso, porque aí eles começaram a ler os textos patrísticos e viram. Entendeu? E aí você teve aquilo que a gente pode chamar do grande momento, que é o momento, ao mesmo tempo, do nascimento da filosofia como disciplina, do nascimento da história da filosofia, né, como prática dessa disciplina, prática principal, central dessa disciplina. E, em terceiro lugar, a gente vai concluir que esse nascimento todo ele se fez a partir da expurgação do hermetismo renascentista, em primeiro lugar, tá? E, em segundo lugar, de um verdadeiro anti-neoplatonismo. Entendeu? Em outras palavras, a história da filosofia nasceu sendo anti-neoplatônica. Interessante. Certo? Sim. Ô, Eduardo, agora é interessante, você está falando aí do contexto, você situou esse pessoal, você está chamando esse pessoal, né, que chegou nessa inversão toda aí, porque a luta contra o platonismo dentro do cristianismo é uma coisa que é sempre conflitiva, né? Foi sempre conflitiva, né? E aí, nessa ruptura aí, nessa
separação, vamos dizer, né, enquanto disciplina, né, efetiva, e compreensão da filosofia, a gente pode dizer que há um solo neoplatônico que permanece enquanto ideias, né? Um pouco assim, a mesma coisa que ocorreu durante muito tempo quando as escolas neoplatônicas foram atacadas, né? Por exemplo, lá, enfim, o fechamento da academia, aquela coisa toda, há essa ideia de que os pensadores continuaram, de certa maneira, mantendo a tradição neoplatônica no sentido das ideias, né? Das reflexões, porque isso vai muito longe, né? Hegel, por exemplo, bom, Hegel depois, a gente sabe disso, mas há uma perenidade ainda das ideias neoplatônicas enquanto pensamento, reflexão. Agora, numa outra vertente, óbvio, né? Uma outra concepção da filosofia, talvez não tão impregnada com a metafísica neoplatônica, isso que a gente está chamando de metafísica neoplatônica, né? Que já no início a gente já comentou que é tão difícil falar, porque são tantas também, né? Que neoplatonismo é esse? Se é que é possível falar do neoplatonismo, né? Mas, enfim, de uma certa concepção, pelo menos da unidade, né? Dessa experiência que a gente começou a falar de uma negação de um princípio que não é, que é irredutível, né? Que permanece até a ideia mesmo do absoluto, enfim. Você acha que há esse movimento, né? Digamos, formal, vamos dizer assim, do ponto de vista da filosofia que está se construindo frente a uma tradição, mas ao mesmo tempo há um manter-se no rastro, né? Um certo solo aí que o neoplatonismo permanece. Aí eu queria pensar com você aí como é que a gente pode entender essas, vamos dizer, essa sombra, não é uma sombra no sentido, mas essa permanência, né? Essas marcas, né? Neoplatônicas, quando a gente pensa no âmbito da estética, por exemplo. Como é que você lida com essa relação entre mística, neoplatonismo, nascimento de estética, e aí aproximando um pouco nessa coisa com a literatura, né, também? Isso. Então, o interessante aí é o seguinte, é que você tem, como você está falando mesmo, assim, essa sombra ou esse subsolo neoplatônico, né? Você vê que ele está tanto muito presente em determinados momentos em que certos pensadores, né, estão buscando relações, né, de semelhança entre tradições e produzindo sistemas simbólicos, né, prodigiosos, né? Você tem tanto esse aspecto, quanto você tem um ataque muito forte desse pessoal vindo por uma espécie de uma pulsão de purismo, certo? E que não a gente não pode pensar que essas duas tendências, uma seja legal. É claro que a gente tem mais... É claro que a gente gosta mais desse pessoal mais louco. Claro, eu gosto mais desse pessoal mais louco. É claro. Mas essa tendência purista, ela também produziu pensamento forte. Você viu, os caras, eles fundaram a história da filosofia. Nada mais, nada menos do que isso, né? E eles fundaram justamente herdando, né? Eles produziram a expurgação dessa loucura dentro dessa história, né? A ideia deles era justamente separar o joio do trigo. Eles colocam nesses termos, entendeu? Então, o que é o trigo? Assim, são os filósofos mais racionalistas, entendeu? Um certo Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, né? Descartes, né? Descartes aí já está no tempo deles, entendeu? Leibniz, por aí vai, né? E o que é o joio? O joio iâmblico, né? Iâmblico, né? Agripa, entendeu? Paracelso, Giordano Bruno, os malucos, né? Que não faziam filosofia, né? Digamos. Não faziam filosofia, exatamente. É interessante porque quando você vê essa história, os primeiros citavam esses autores e contra-argumentavam. Aí passava 20 anos, aparecia uma nova história da filosofia, aí diminuía o número de páginas desses caras. Aí o quarto diminuía
mais ainda. Depois, eles só eram citados assim rapidamente. Aí, passou mais 20 anos, eles não são mais citados. Entendeu? Foi assim, foi interessante, porque foi um processo paulatino de apagamento mesmo. Né? Apagamento de chamar isso de filosofia. Hoje em dia, se você for no departamento de filosofia de um kantiano, o kantiano vai dizer, não, isso daí não é filosofia. Né? É interessante. Né? Enfim, então, assim, é importante você pensar. Se você quer pensar, você me conhece, você sabe assim que quando eu falo de mística, eu acho que não tem como não falar do que eu chamo de antimística. Né? Existe a mística, existe sempre a reação à mística, que a gente pode chamar de antimística. A mesma coisa vale para o neoplatonismo, a influência do neoplatonismo. Ou assim, o lugar dessa permanência desse subsolo neoplatônico. Você tem essa permanência desse subsolo e você tem sempre o antiplatonismo que quer que esse subsolo desapareça. Entendeu? Quer que esses restos, que essas manchas desapareçam. Né? Então você tem meio que essa luta tanto de polos. Né? Isso vai aparecer também no nascimento da filosofia moderna e da literatura moderna. Isso é interessante. Isso vai aparecer também. Por quê? O nascimento da estética de Baumgarten, por exemplo, Baumgarten é um cara que estava ligado a esse pessoal que fazia um secretismo filosófico no século XVIII. Ele estava ligado a figuras que eram pietistas dentro das universidades alemãs. Né? Tem um cara que se chama August Hermann Francke, né? Que foi diretor de um sanatório lá na Alemanha, né? Em que ele produziu um pensamento, assim, uma espécie assim de, ele buscou dentro da educação de determinados alunos e da relação com a universidade, ele buscou uma abertura para diversas formas de visão de mundo e de pensamento. Tá? E ele inclusive deixou entrar como professor de filosofia o Wolff, que era um racionalista. Né? Só que o Wolff ele começou a atacar o departamento de teologia, entendeu? Até um determinado ponto que ele se tornou insustentável e aí ele foi mandado embora. Tá? Posteriormente, o Wolff ele vai falar mal do Francke, como se o Francke ele fizesse parte de uma espécie de uma teologia que já estava no passado. Né? E foi essa a versão da história que ficou, entendeu? Porque aí o Voltaire defendeu o Wolff. Né? Só que o inimigo do Wolff não era o Francke, eram os caras que estavam no departamento de teologia. Tá? Enfim, e esse pessoal, o Baumgarten ele foi meio que um aluno, assim, uma figura muito ligada a essa tradição do Francke. Né? E ele começou a pensar assim a experiência estética, né, que você tem, por exemplo, num jardim, andando pelo jardim, né, da mesma natureza, uma natureza muito semelhante à experiência dos místicos. Ele vai correlacionar a ideia de fundo da alma de místicos como Eckhart e Tauler, entendeu? Né? Aquela relação entre, na mais profunda humildade do sujeito, o sujeito chega, o homem nobre chega à maior elevação de Deus. Né? Todo esse motivo do Eckhart que você conhece. Né? Ele vai dizer que esse mesmo motivo ele ocorre na experiência de um homem passeando no meio do jardim, entendeu? No meio da floresta. Entendeu? Que a natureza ela desvenda uma experiência que toca no fundo da alma.
Ou seja, essa semente de simpatia simbólica que estava lá no renascentismo, ela vai vigorar de alguma maneira na estética, entendeu? Tem um kantiano, um cara que conhece bem Kant, mas é um filósofo alemão assim que escreveu dos anos 80 até hoje, chama Hartmut Böhmer, um cara que eu gosto muito, que foi um cara muito importante para a filosofia da ecologia hoje, né? Ele defende que o conceito de belo kantiano, quando o Kant ele fala que existe um jogo livre da imaginação entre conceitos, né, com imagens, né, com representações sensíveis, né? Esse jogo livre de conceitos e representações sensíveis, ele tem um lastro da experiência hermética, entendeu? Ele tem um lastro daquela experiência das relações de semelhança, né? Ele defende isso. Kant era contra esse pessoal. É claro que Kant era contra esse pessoal, não tenha dúvida disso. Kant escreveu um livro inteiro contra um desses caras, né? Uma espécie de uma versão do século XVIII desses caras, que foi o Swedenborg, né? Ele escreveu contra o Swedenborg. Escreveu sobre o cara que pensou a teoria, que formulou o que hoje a gente chama de teoria de doutrina das correspondências, né? Só que o Böhmer, ele defende esse Hartmut Böhmer, não confundir com Jacob Böhmer, tá? Por favor. Esse Hartmut Böhmer, ele defende que o Kant ele tem o lastro do renascimento nesse momento. O que significa o seguinte, que se esse pensamento racionalista, ele numa dimensão teórica, ele vai negar esse fundo neoplatônico, na estética, esse fundo vai reaparecer. Pois bem, quanto à literatura, eu não vou me alongar, porque como a gente estava falando, o lugar aqui é pensar o neoplatonismo, eu não vou me alongar com literatura, porque senão a gente precisaria de um outro vídeo, outro dia a gente fala sobre isso. Mas eu só vou pensar o básico. William Blake, no grande livro dele chamado O Casamento entre o Céu e o Inferno, né? Esse livro ele é uma resposta ao livro Céu e Inferno do Swedenborg, entendeu? Quer dizer, por quê? Porque o Swedenborg ele faz uma separação muito estrita entre o céu e o inferno, do ponto de vista do Blake, né? Aí o Blake ele quer unir céu e inferno, né? Que é coisa de maluco, enfim, mas é o que ele quer, entendeu? É o primeiro, se não o primeiro, pelo menos um dos primeiros grandes poetas malditos modernos é o Blake, né? Então, assim, a objeção que ele faz ao Swedenborg não existe sem um ponto de partida no próprio Swedenborg, né? Então, não existe Blake sem Swedenborg, né? Quando chega Balzac, por exemplo, tem uma parte da obra do Balzac, o grande romancista, né? Tem toda uma parte da obra do Balzac que é influenciada pelo Swedenborg, né? Victor Hugo é também o poeta francês e também assim muito devedor de Swedenborg, muito leitor de Swedenborg, né? E é famosa o poema Correspondance de Baudelaire, que foi a base de todo o simbolismo, né? O Baudelaire amava Swedenborg, né? O Baudelaire tem algumas passagens em que ele fala que, entendeu? Assim, o que dá a beleza, a visão bela da natureza são as correspondências de Swedenborg, né? Ele fala de Swedenborg e Fourier, né? Quando chega o simbolismo, final do século XIX, né? Anos 80 do século XIX, né? No Brasil ele chegou nos anos 90 do século XIX, o simbolismo ele extrai a doutrina do Swedenborg para fazer dela a própria poética do movimento, entendeu? Quer dizer, a própria forma como o simbolismo lida com a linguagem, né? Se valendo de sugestões, sinestesias, penumbras, incensos, né? Lembra de Crusoe, assim? Tudo isso é uma prática poética da própria teoria das correspondências do Swedenborg, né?
E aí por diante. Aí chega surrealismo. O surrealismo já quer produzir a semelhança entre extremos diferentes, extremos imagéticos diferentes, né? E aí, enfim, em outras palavras, né, em suma, né, esse fundo neoplatônico, né, que eu falei lá no início, que estava ligado à negatividade do uno, às ordens cósmicas e principalmente à simpatia, né, esse fundo, ele com muitas transformações, né, ele vai atingir tanto a estética filosófica quanto diversas correntes e poéticas da literatura moderna. E, é claro, esse fundo ele vai ser combatido por uma crítica purista anti-sonho, anti-loucura. Entendeu? Uma crítica mais realista, entendeu? Que vai querer uma literatura mais ligada, enfim, à realidade social, esse tipo de coisa. Sim, sim, sim. Me parece... Bom, eu acho que agora você fez um fechamento aí em relação ao percurso, né? Fazendo um pouco essa reconstrução do que poderia ser elementos, né, neoplatônicos aí que, de certa maneira, permanece ao longo da história da filosofia, mas, enfim, com ressonâncias outras, né, estéticas, filosóficas, teológicas, né, artísticas, né, que a gente não falou, mas tem Botticelli, tem toda a arte renascentista em torno do círculo de Fitina ali, de Médici, né, que também recupera toda essa imagem. E aí você já no final eu ia puxar o gancho, mas você já deu uma linha aí, como a gente fala, né? Essa ideia do próprio Brasil mesmo, né? Eu sempre que penso assim o neoplatonismo, não o neoplatonismo, mas isso que a gente está chamando aqui de solo, talvez, né? Neoplatônico, elementos. No Brasil, há pouco trabalho, né? Assim, em termos de apontar também, de fazer um certo, não um mapeamento, né? Acho que a professora Maria das Graças, lá daí da UFRJ, tinha um projeto, não sei se ela ainda tem, mas não com o neoplatonismo, com os estudos clássicos em geral, né? Ela estava fazendo um pouco o mapeamento nos autores, e eu lembro que quando eu falei com ela uma vez sobre Guimarães Rosa, é uma coisa muito interessante, né? Porque Guimarães Rosa é um autor que enfim, declaradamente ele usa, né, cita Plotino, faz referência sempre a Platão, o corpo de baile, né, tem as epígrafes iniciais de Plotino, dos místicos, né, alemães inclusive. É interessante como há uma permanência. Na poesia a gente nem fala, né? Porque a poesia, você sabe o quanto a poesia tem também dessa relação, desde a tradição, por exemplo, se a gente pensar, eu gosto muito do ciclo, né, chamado ciclo de ouro espanhol, né? Que tem toda uma perspectiva aí também de neoplatônica. Há quem diga que o neoplatonismo funda, né, essa experiência da amada, né, que move tanto as narrativas de cavalaria também, essas coisas estão marcadas, né? Os trovadores, né? Uma amada que está sempre lá na perspectiva, e a alma que almeja, né? Então, é interessante isso que você coloca. E, de fato, seria muito difícil a gente aqui chegar a uma ideia conclusiva, né? Até porque é tão ampla, né? Essas tradições e esses elementos, que eu gostaria, acho que, de agradecer a você, dizer que foi muito boa a nossa conversa aqui. Eu acho que cumpriu, né, na minha perspectiva, isso que você propôs, fazer esse trânsito aí de uma maneira mais ampla dessas discussões aí em torno da literatura, da filosofia, do hermetismo, né, esoterismo, tudo isso que compõe, né, essa grande tradição, né? Eu gosto de pensar nisso, mas pelo menos de modo de entender a relação do ser humano com o mundo, com Deus, enfim, com a arte, né? Enfim, muito obrigado aí, Eduardo. E a gente pode aí seguir conversando sobre essas margens abertas, né? Essas veredas abertas dessa nossa conversa. Maravilha, querido. Eu é que agradeço também, fico muito feliz com a oportunidade. E assim, quero deixar claro assim que esse seu trabalho, né, de estar conversando com diversos
enfim, diversos pesquisadores, ele é muito importante, assim. Ele realmente, assim, é uma das melhores coisas que eu estou vendo em termos de conteúdo que está sendo produzido por pesquisadores na internet. Tá? Queria deixar registrado aqui Beleza. o valor do que você está fazendo. Muito obrigado. Obrigado a vocês mais uma vez. Até mais, hein? Até mais. Valeu.